Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 3, não é? Iniciando na doutrina. Roteiro número 3, iniciando no Espiritismo. Então, esse roteiro, né, número 3 desse módulo exatamente, faz parte desse mesmo título do módulo, né? Iniciando na doutrina, que é, como já falamos nas aulas passadas, é um módulo voltado, voltado para quem está começando no Espiritismo, né? Para as pessoas que ainda não conhecem, que estão pretendendo frequentar algum centro espírita. Então, esse já é o terceiro roteiro, iniciando no Espiritismo, primeira parte, na sequência de aulas, essa é a aula de número 63, né? Ou seja, já estamos na aula de número 63. Então, desde que começamos, já temos aí vários vídeos, não é, publicados. E para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sugiro, não é, se interessarem, logicamente, de estudar o Espiritismo, pegar lá da primeira postagem, né? Veja que o número de postagem, ou seja, é o número de publicações de vídeos que nós já fizemos aqui nesse canal, tá certo? Então, ele é maior do que o número de aulas, porque tem postagens que não são referentes à aula, são informações, avisos, que de vez em quando a gente coloca, tá? Então, já fizemos no total 65 publicações, mas a aula que está sempre na sequência, independente de módulo, tá? Já é a aula de número 63. Pelas perseguições sofridas, o Espiritismo ainda é mal entendido por muitas pessoas. Muitos o confundem com cultos africanistas. Muitos falam dele sem ter a mínima noção do que seja, daí o preconceito. Então, a gente que já é espírita há algum tempo, a gente participa, né, de uma forma mais ativa dos trabalhos dentro dos centros espíritas, a gente conversa com as pessoas, né, a gente recebe pessoas que estão começando, iniciando. Então, pelas conversas, né, pelas perguntas que essas pessoas fazem a gente vê e sabe, não é, que o espiritismo ainda é ainda sofre muito preconceito, não é? Tem pessoas que confundem o espiritismo com cultos africanistas, né? Tem pessoas que fazem uma ideia completamente errada do que é o espiritismo, tem pessoas que dizem que o espiritismo não é uma religião, é uma seita, porque não compreende o verdadeiro sentido o verdadeiro significado, né, da palavra religião. Enfim, tudo isso se resume à falta de conhecimento, tá? Então, esse estudo que nós fazemos aqui, são estudos que nós realizamos em casas espíritas, nos centros espíritas, tá certo? É mais ou menos essa mesma programação. E aí, depois que veio a pandemia, nós elaboramos, né, isso foi em 2020, nós elaboramos esse estudo, né, porque as casas espíritas estavam fechadas, né, por causa da pandemia, por causa do coronavírus. E aí nós reunimos algumas pessoas, não é, que já são espíritas e fizemos um estudo desse, não é? Começamos a fazer um estudo desse pelo Google Classroom, não é? Que é o Google Sala de Aula. E aí o mesmo estudo completo do espiritismo nós estávamos fazendo. E aí nós resolvemos esse ano, aliás, isso foi no final do ano passado, né? Porque a gente vai ver aí que a gente começou esse estudo em dezembro do ano passado. Nós tivemos a ideia de levar esse estudo, não é, pelo YouTube, porque tem um alcance bem maior, tá certo? A visibilidade é mundial, não é? Então, é, nós sentimos a necessidade de passar essas informações, não é? De ensinar o espiritismo de uma forma simples, né? Em aulas pequenas, como nós estamos vendo aí, tá certo? Vídeos curtos, não é? Para as pessoas não desanimarem, porque tem pessoas que infelizmente não têm paciência para ver vídeos grandes, etc. E também não é uma forma didática, não é, de se dar aula, tá? Aqueles vídeos muito longos. Então, os nossos vídeos têm o quê? Estourando aí meia hora, tá? Então, sofre variações. Então, a nossa ideia era fazer com que as pessoas que não conhecem o espiritismo e não precisa querer ser espírita para acompanhar o nosso estudo, tá? Mas aquelas pessoas que têm curiosidade de entender o que é o espiritismo, tá aí uma grande oportunidade, né, de se acompanhar as nossas aulas, vai ter uma noção realmente do que é o espiritismo.
Então, isso gera preconceito, porque tem pessoas que têm uma certa posição social e financeira, logicamente, não é? E essas pessoas, por não conhecerem o espiritismo, elas não querem se expor, não é? Então, fulano, elas temem que as pessoas que são do seu círculo social possam descobrir que ela está frequentando uma casa espírita, e como essas pessoas devem ser desinformadas também, dizer, mas fulano, né, é uma pessoa que eu sempre admirei e tal, e está frequentando o catimbó, está frequentando centro de mesa branca, de mesa preta, de mesa amarela, né, que é outra desinformação que existe dentro do espiritismo, tá certo? Tem gente que pergunta, o centro que você frequenta é de mesa branca? Eu digo, depende da mesa, né? Depende da cor da toalha, da cor da mesa. Tem mesa branca, preta, amarela, azul. Isso depende muito, né? Então, não, mas porque existe outros centros espíritas de mesas diferentes. Não, centro espírita é centro espírita. Eu digo sempre, não é? O termo espírita, espiritismo, foi cunhado por Allan Kardec. Allan Kardec criou essas palavras, não é? Espiritismo, espírita ou espiritista, né, ou doutrina dos espíritos. Então, isso aí foi Allan Kardec que criou. Então, se algum outro segmento, né, de religiosidade se utiliza do nome espírita, está usando porque quer, mas o, só existe espiritismo, só existe uma pessoa que é espírita ou espiritista. Não existe espiritista de mesa branca nem de mesa preta, né, nem de cor de mesa nenhuma, até porque tem centro que nem mesa tem, tá? A mesa não é obrigado, né? Você não precisa de uma mesa para os espíritos se comunicarem, tá? Então veja que já começa essas desinformações aí. A desinformação, o preconceito e os atavismos irão dificultar nossa adaptação aos preceitos de religioso, filosófico e científico da doutrina. Então, quando você não conhece, você faz ideias completamente equivocadas, você tem ideias, não é? Você imagina coisas que são completamente fora do contexto do que é o espiritismo. Então, depois que você frequenta um centro espírita pela primeira vez, você vai dizimar todas essas dúvidas, né? Todas essas ideias errôneas que normalmente as pessoas que nunca foram ao centro espírita têm. Né? Aquele receio de que, se for o centro espírita, os espíritos vão marcar ela e vão segui-la e vão persegui-la, enfim. É tudo bobagem, é tudo ideia completamente errônea e equivocada que essas pessoas fazem do que é um centro espírita, tá? Além do descrédito das doutrinas tradicionais, né, por exemplo, o catolicismo e o protestantismo, né, porque eles dizem que o espiritismo não é uma religião, é uma seita e tal, porque eles comparam com a religião deles, né, que usam aquelas coisas todas que nós sabemos, né, de imagens, né, de missas, né, de adoração de santos e todas aquelas situações, não é, que essas religiões tradicionais possuem, o espiritismo não possui isso, não é? Não tem um líder também, como existe, né, no caso da igreja evangélica, tem lá o pastor, né, tem na igreja católica tem o padre, né, tem os bispos, tem o papa, enfim. O espiritismo não tem nada disso. Então, por ele não se assemelhar, né, diante dessas características, a essas doutrinas mais antigas, as religiões, essas doutrinas tradicionais, né, se você for conversar, se um espírita for conversar com essas pessoas, ele vai perceber que elas não veem o espiritismo como religião, e sim como uma seita, né, como um culto, digamos assim. Então, além do descrédito das doutrinas tradicionais, a falta de interesse do homem em entender Deus e suas leis prejudicam o entendimento de seus pontos basilares, como a reencarnação, por exemplo. Então, tem pessoas que não têm interesse nenhum, não é? Nem nas doutrinas tradicionais e nem em entender Deus e as suas leis, não é? Então, essas pessoas também criam uma dificuldade, elas têm dificuldade quando precisam, não de aceitar, de entender isso, porque não está no perfil daquela pessoa ela acreditar, não é, na existência de Deus, de suas leis, etc. E é por isso que eu coloquei esse ponto aqui, não é? Só se procura uma casa espírita quando se tentou de tudo e não se resolve o problema ou sofrimento. Então, veja, é muito comum, tá certo? É muito comum
que pessoas que estejam atravessando grandes problemas, não é? Grandes processos obsessivos e nem sabem que estão passando por processos obsessivos, até porque elas não creem em nada, né? Ou não creem em religião nenhuma, ou não creem em Deus, né, em suas leis, como nós falamos aqui, não é? No item anterior, tá certo? Mas elas creem que estão com dificuldades, não é? Ou ela, ou um parente, ou um amigo, né, muito próximo, e essas pessoas já tentaram a medicina, já tentaram a psiquiatria, já tentaram a psicologia, não é? Já foram procuraram assistir missas, não é? Já, enfim, já se confessaram com padres, com pastores, tá certo? E o problema não resolve. Então, depois de tentar todos os recursos, não é que essas pessoas, alguém dá uma sugestão, né? Olha, você não procura um centro espírita, né? Isso pode ser um problema espiritual e tal. Então, depois de relutar muito, e normalmente é assim que acontece com essas pessoas que estão precisando de realmente um tratamento espírita, né? Elas só usam o espiritismo e olha, é o último cartucho que eu tenho, é o último tiro, é o último, é a última opção que eu tenho para poder tentar resolver o problema. Então, é muito comum, né? Como eu falei, eu já recebi várias pessoas que, né, nessas condições dentro de casas espíritas e eu sei do que é que eu estou falando. Então, as pessoas têm esse tabu, né? Essas pessoas têm esse preconceito, esse medo de frequentar uma casa espírita. Muitos creem que outras práticas, como quiromancias, cartomancias, bruxaria, bola de cristal, quirliangrafia e outros são práticas espíritas. Então, por incrível que pareça, essas mulheres, né, são cartomantes, né, quiromânticas, que fazem leituras de mão, né, quiromancia, leitura da mão, etc. Tarô, então, muitas pessoas acham que isso faz parte do espiritismo. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? Quem está acompanhando aqui o nosso estudo, as nossas aulas na sequência, eu já falei daquilo que é e daquilo que não é uma prática espírita, tá? Então, para as pessoas que estão assistindo essa aula aqui, que não assistiram às outras, nada disso faz parte do espiritismo. Essas pessoas podem até dizer que são espíritas, elas podem até botar o nome que ali é um centro espírita, mas não tem nada a ver com o espiritismo, tá certo? Eu repito sempre, ninguém pode proibir outra pessoa de abrir um templo, ou seja lá o que for, e botar o nome de centro espírita. Então, infelizmente acontece essas coisas, tá certo? Mas isso não é nenhuma dessas aí são práticas espíritas. Muitos acham que o espiritismo se resume apenas aos fenômenos mediúnicos e que os espíritos são escravos dos dirigentes da casa. Desculpa aí, pessoal. Disponíveis para fazer tudo o que for mandado. Então, acreditem, tem pessoas que acham mesmo que os espíritos são servidores da casa espírita, não é que os dirigentes, os trabalhadores, os médios, eles têm um controle sobre os espíritos, sempre que eles evocarem, sempre que eles se concentrarem, os espíritos vão estar ali à disposição deles, né, vão fazer tudo que eles pedirem, que eles mandarem, não é assim que funciona, tá certo? Da mesma forma que nós não somos escravos de ninguém, não é no nosso trabalho, dos nossos patrões, nem das pessoas que nós convivemos, os espíritos também não estão à disposição. Eles aparecem, eles se comunicam quando eles querem, tá certo? Então, a gente sempre espera o pronunciamento deles. Não é a gente que chama e eles estão ali. Quando está o dedo, eles aparecem. Não é assim que funciona, tá? E também o espiritismo não se resume só à comunicação espiritual. Eu repito, quem já vem acompanhando as nossas aulas aqui já está sabendo, né, já viu nas aulas anteriores que o espiritismo ele tem outras funções. E o principal objetivo do espiritismo não é só a comunicação mediúnica, é esclarecer o homem, é ensinar o homem. Nós já até falamos aqui que o espiritismo é o meio para o progresso moral e espiritual do homem, tá certo? Do ser humano. Ele é sempre o meio, ele nunca é o fim. É uma das diferenças marcantes entre a religião espírita e as religiões tradicionais. É porque as religiões tradicionais, infelizmente, se colocam como o fim, não é? Como o objetivo.
E o espiritismo não é o objetivo. O espiritismo é um meio para o fim, e o fim será sempre o progresso moral e espiritual do homem. Então, quem acha que na casa espírita só vai encontrar fenômenos mediúnicos que os espíritos estão à disposição, está completamente equivocado, tá? Então, a gente encerra aqui essa primeira parte, não é, desse assunto. Nas próximas aulas, a gente dá continuidade. Bom dia para todos e muita paz.